Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live daquelas. Hoje o tema é ex, a live dos ex-hereges, tá? Tenho certeza que tudo que será falado aqui vai agregar valor na sua vida. O objetivo dessa live é falar da graça de Cristo, falar do verdadeiro evangelho e, é claro, combater as heresias, combater o evangelho distorcido, combater a religiosidade. Nós tivemos aí as duas últimas lives em cima de um vídeo publicado por um sistema religioso, um vídeo que deturpa o conceito de graça, né, o conceito do verdadeiro evangelho, e nós combatemos passo a passo, né, esse vídeo nas duas últimas lives. E aí, por conta dessas duas lives, nós decidimos fazer essa live hoje, com participações, né? Aqui comigo irão participar 4 pessoas, aliás, 3, perdão, 4 comigo, e essas pessoas que vão participar aqui comigo, elas também são eles também são ex-hereges, tá? Peço a todos que compartilhem essa live. Eu quero até agradecer aqui vocês, sabe, como é que eu posso dizer assim, os compartilhamentos, a importância que vocês têm dado a essas lives. Nessas duas últimas semanas foram as semanas que eu mais recebi contatos novos, pessoas que se identificaram com as lives, pessoas que estão sendo ajudadas. Só para vocês terem uma ideia, eu estou respondendo até hoje. Porque assim, a pessoa enviou uma mensagem, eu respondi, e aí vai conversando, né? E isso é para a glória de Deus. Fico muito feliz, vocês que compartilharam, vocês que comentaram, vocês que estão aqui comigo desde o início, lá 3 anos atrás, vocês que começaram há pouco tempo. Em tudo isso, a gente tem visto Deus agir, a gente tem visto a graça de Deus revelada no coração das pessoas. E a intenção é exatamente essa hoje aqui, tá? Nós vamos combater aqui as heresias, vamos falar coisas fortes aqui, tá? Coisas fortes. Eu não pretendo fechar os comentários. Aqui comigo vão participar mais 3 ex-hereges, tá? Contando comigo, 4. E aí se os comentários ficarem muito em cima deles, dos participantes, aí eu vou ter que fechar por um período, tá bom? Bom, sou 8 e 3, peço vocês que compartilhem. Esse coraçãozinho que tem aí, né? Essas curtidas, esses likes, pessoal, são importantes. Sabe por quê? Porque quando vocês dão likes aí, quando vocês vão apertando aí esse coraçãozinho, né? O foguinho, isso faz com que a plataforma, o Instagram, faz com que ele entenda o seguinte: olha, essa live é boa, vamos entregar essa live para mais gente, vamos mostrar que ele está ao vivo para mais gente. Então isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Então vamos, likes e compartilhamentos. Aqui tem um aviãozinho, ó. Se você clicar nesse aviãozinho, vai aparecer aí uma lista de contatos. Marque essas pessoas e elas vão receber a live agora. Pega o link da live, coloca lá no grupo do seu WhatsApp, lá no seu Telegram. Também envie para um amigo, sabe aquele amigo que tem dúvidas, conflitos com respeito à graça, sabe? Está dentro de um evangelho distorcido, está dentro de uma bolha religiosa. Então, envie para ele essa live, tá bom? Bom, gente, o tema hoje é ex-hereges. Nós vamos combater aqui as heresias. Daqui a pouquinho eu vou chamar já os participantes, né? Vou chamar aqui o Fábio, o Jonas e o Carlos, tá? Serão 3 aqui comigo, 4, tá bom? Vamos lá? Antero também, se conseguir aí participar, ok? Eu não mencionei o seu nome porque esperando o seu ok aí, tá? Se conseguir participar também, vocês já podem me enviar a solicitação de participação, tá? Pode me enviar aqui. Tá? Gente, essa live promete, hein? Essa live vai esquentar. Vai. Vai sim. Bom, pessoal, eu já quero falar uma coisa para vocês. Sabe quem? Não, deixa eu vou reformular isso.
Porque tem gente que não entende, pode levar isso para um outro lado. Mas você sabe qual é a fonte das heresias? Alguém sabe me responder? Fala, Marcos. Aí, o professor, teólogo aí, ó. Um dos melhores teólogos que eu conheço, professor Marcos Henrique. Parabéns, meu amigo. Hoje é seu aniversário. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, tá? Deus te abençoe. Pastor, como eu faço para conversar com o senhor? É o número do WhatsApp? Sim, Jaime. Vou colocar meu WhatsApp aqui para você, ó. Ó. 8737. Esse é meu WhatsApp, tá? Ô Marcos, Jesus te abençoe, tá? Boa noite, ô Luana. Fala, Marcos, Deus abençoe. Parabéns, tá? Parabéns. Grande amigo. Bom, pessoal, vocês sabem me dizer qual é a fonte das heresias? De onde nascem as heresias? Alguém sabe me responder? O Marcos sabe. Professor, teólogo sabe. Não vale responder, viu, Marcos? Você não. Mas quem sabe me dizer qual é a fonte das heresias? De onde nascem as heresias? Pastor, me chamo Márcio, conheci o senhor em Pernambuco, quero muito ter a oportunidade de falar com o senhor. Ok, Márcio, esse é meu contato, tá aqui, ó, fixado. Ó. Meu WhatsApp é esse aí, senão pode me chamar no direct também do Instagram. A fonte é bater meta. Não. De onde nascem as heresias, gente? Eu quero começar essa live, já vou chamar os participantes, mas eu quero começar a live com essa pergunta. Você sabe me dizer qual é a fonte das heresias? Vocês vão ficar espantados agora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês de onde vêm as heresias. Né? Vou mostrar para vocês. Querem saber? Aqui, ó. Ó. As heresias nascem daqui. Você acredita? Que é isso, pastor? É isso mesmo. A fonte das heresias é a Bíblia. A Bíblia. A maioria das heresias nasce da Bíblia. Elas são tiradas da Bíblia. Como assim, pastor Joel? É isso mesmo. É isso mesmo. Né? O Jefferson colocou, as heresias nascem de versículos isolados da Bíblia. Sim, isso mesmo. Elas nascem aqui. A fonte das heresias é a Bíblia. Tá? Para vocês entenderem o quanto isso é perigoso. Tá? Quanto isso é perigoso. Aí, alguém colocou aqui, ó, textos sem contextos. Exatamente. Então, textos sem contexto. De onde vêm esses textos sem contextos, Edilson? Da Bíblia. Então, gente, a coisa mais séria que vocês imaginam. Tá? A coisa mais séria. Quando a gente fala em heresias, falsas doutrinas, ensinamentos errados, a coisa é séria. A coisa é séria. Inclusive, eu vi um texto do pastor Hernandes. Ele escreve assim, ó, pastor Hernandes Dias Lopes. Eu achei interessante esse texto dele. Ele disse assim, ó, as heresias são mais devastadoras do que a perseguição. Nenhuma igreja foi destruída por causa da perseguição, mas muitas deixaram de existir por causa das heresias. Texto do pastor Hernandes Dias Lopes. Tá? Então, para vocês entenderem que as heresias, elas são perigosíssimas, elas são destruidoras, elas destroem, pessoal, elas destroem. Então o que nós vamos falar aqui é muito importante, muito sério, tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas, pessoas que estão debaixo desses ensinamentos errados, né? Eu, durante 20 anos da minha vida, eu assumo aqui diante de você, já assumi várias vezes, eu fui um herege. Por que eu fui um herege? Quem é o herege? Herege é aquele que sustenta uma heresia. Herege é aquele que ensina heresia, aquele que sustenta uma heresia. E eu fui um herege. Eu fui um herege. Esses que vão participar aqui comigo também foram hereges também.
Hoje nós somos ex-hereges, tá? Ex-hereges. Algumas pessoas falam da gente, chamam a gente de ex, e não estão erradas, tá? Não estão erradas. Somos ex, sim, ex-hereges, tá? Então, já dei a introdução aqui para vocês, já mostrei para vocês, já falei para vocês que as heresias nascem da Bíblia, e a gente vai desenrolar esse assunto aqui agora, tá? E já expliquei para vocês o significado de herege, tá? Agora, o que é heresia? Heresia distorce o ensino da Bíblia. Por exemplo, um ensinamento herético, né? Um ensinamento herético pode concordar com a maioria da Bíblia, mas negar que Jesus é Deus. João 10, 30 ao 33 fala sobre isso. Como a verdade que Jesus é Deus é um ensinamento fundamental da Bíblia. Negar que Jesus é Deus é heresia. Você está vendo? Então, o que é heresia? Como é que eu posso dizer para você aqui? Pode concordar com algumas coisas, mas discordar de outras. Né? Exemplo, pode concordar com a Bíblia, mas não concordar que Jesus é Deus. Isso é uma grande heresia. Deu para entender? Então, assim, a heresia, o que é heresia? Ela distorce a Bíblia, ela distorce o que é verdadeiro, né? Então ela busca meios para justamente meios que eu falo assim, ela busca espaços na Bíblia para fazer com que as pessoas acreditem. Porque tem gente que pensa assim, mas está na Bíblia. Por exemplo, eu recebi uma pergunta, eu vou colocar essa pergunta ou amanhã ou nessa semana, a pessoa me perguntando sobre sal, sobre Vale de Sal. Sobre Vale de Sal. Vou colocar amanhã. Eu gravei ela, tá? Eu salvei essa resposta. A pessoa me perguntando sobre Vale de Sal. A pergunta dizia assim, pastor, Vale de Sal é bíblico? Aí eu respondi o seguinte, o Vale de Sal é mencionado na Bíblia. Só que uma coisa é falar do Vale de Sal na Bíblia, outra coisa é o misticismo. Né? Onde lá em 2 Samuel, capítulo 8, verso 13, se eu não me engano, acho que é verso 13 mesmo, fala que Davi venceu os seus inimigos no Vale de Sal. E aí você busca toda a história, né, o contexto histórico, tudo. Davi estava onde? Onde Davi estava? Ele estava lutando com os inimigos ao sul do Mar Morto. E onde tem sal? No mar, gente. Então ele estava no Vale de Sal, porque ele estava junto do mar. E no mesmo texto, no final, está escrito assim, e Deus concedia, o Senhor concedia vitórias a Davi. Então, olha que coisa interessante. Não fala que o sal concedeu vitória a Davi. Não fala que o Vale de Sal teve interferência, teve poder milagroso, teve um poder divino na vitória de Davi. Não fala isso, gente. Só fala que Davi estava no Vale de Sal. Ele poderia estar no Vale de Água. Ele poderia estar numa montanha, sei lá. Mas estava no Vale de Sal. Foi o lugar que desenrolou a batalha. E nada mais. Só que aí vem esse movimento chamado neopentecostalismo, que é o que a gente combate aqui, inclusive as heresias que vamos combater aqui são heresias que vêm do neopentecostalismo, tá? E aí onde eles pegam, tiraram lá o Vale de Sal, tiraram tirou, né, Vale de Sal, aqui dá pra gente fazer o seguinte, vamos fazer um caminho de sal, onde as pessoas vão passar por ele e elas vão obter vitórias como Davi obteve. Gente, ali era o lugar, era apenas o lugar. Então assim, não faz nenhum sentido as pessoas acharem que o sal teve poder, sabe, teve alguma coisa desse tipo. E todas as vezes que na Bíblia é mencionado algum tipo de elemento, por exemplo, muitos usam
Já estou até fazendo a live aqui, já vou chamar os participantes já. Senão, vou aqui, mas já estou falando, já entrei no assunto. Muitos usam a passagem do cego de Jericó, que Jesus fez o lodo, aplicou nos olhos dele, né? Opa, deixa eu ler o comentário do Marcos aqui. Pastor Joel, tem um ex-herege aí, que está na live, que fez até vale de sal com luz de LED. Na outra, encadernação, neopentecostal. É complicado, né, Marcos? Aí, tá vendo? Essas coisas. Para enfeitar o pavão, né? Para enfeitar o negócio, porque a alegoria tem que estar bonita, né? Né? Já viu o carnaval, né? Os carros alegóricos? Tem que chamar atenção. Aí coloca uma luzinha de LED e tal. É complicado. Então, e aí muitos usam essa passagem que o cego foi lavar os olhos lá no tanque de Siloé e voltou enxergando e tal. Gente, eu estive em Israel 2 vezes. Eu fui até o tanque de Siloé. Gente, é uma ladeira, sabe? É uma ladeira e não tem nada lá. E se a água, se o poder estava naquela água, todos os cegos do mundo inteiro iriam para Israel. Se simplesmente é só usar a água do tanque, então vamos lá, você está cego, você quer enxergar, vai lá para Israel e lava os seus olhos e você vai enxergar. Então o poder não estava na água. Todos os milagres, vitórias alcançadas, tudo, gente, foi pelo poder de Deus. Não foi nenhum elemento, o elemento não teve poder em nada. Como, por exemplo, o cajado de Moisés, né, um pedaço de vara ali, né? Ele estendeu o cajado, o poder não estava naquele cajado. O que fez dividir o mar foi o poder de Deus. Então, os elementos que a gente vê na Bíblia que são mencionados, que tiveram ali alguma participação junto do personagem, gente, foi apenas apenas uma participação, mas não foi, porque se isso é válido, aí a gente pode afirmar que o cristianismo está aliado ao misticismo, gente. Onde você vê misticismo? A gente vê misticismo exatamente essas pessoas que fazem simpatias, né? Já vê essas pessoas que usam elementos, fazem um círculo com sal, com galhos de arruda, né? Que aí na verdade leva por lado também uma outra religião, né? Isso a gente vai falar aqui também. Então, assim, pessoal, as pessoas que não leem a Bíblia, como eu falo para vocês, eu não li a Bíblia, eu pegava o que eles mandavam. Então, fiquei 20 anos assim. Por isso que eu falo, eu era um herege, né? Ensinando coisas erradas para o povo. Porque quem me doutrinou durante 20 anos foi um herege também, né? Então hoje eu estou aqui combatendo qualquer tipo de heresia, mas hoje a gente vai focar o neopentecostalismo, né? Foi de onde eu saí e a gente está aqui para combater, porque eu conheço bem, eu conheço muito bem. Eu não vou aqui entrar. Existem heresias dentro do pentecostalismo? Existe, gente, existem muitas. Só que hoje a gente vai focar o neopentecostalismo, tá? Bom, deixa eu chamar aqui os participantes, que é o Fábio. Carlos, puder me encaminhar aí, por gentileza, como é que chama? A solicitação, por favor. O Jonas. Já chamei você aí, Jonas. E aí, agora, o Carlos. Opa! Tá me ouvindo aí, ô Fábio? Sua câmera tá fechada. Tô ouvindo você, só não tô te vendo. Boa noite. Boa noite. E aí, Fábio? Graças a Deus, tudo bem? Bem, Jonas? Tudo bem? Fábio. Vamos lá, né? Tudo bem, pastor? Boa noite. Joia. Beleza, agora sim, Fábio. Fábio, eu tô tentando, deixa eu ver se o Júnior... ele mandou. Vou aceitar aqui.
Aceitar. Aceitei o convite dele. Bom, eu já dei uma esquentada aqui. Fala, Carlos! Tudo bem? Senhor pastor, boa noite. O senhor consegue escutar bem? Sigo sim. Prazer ter você com a gente aqui na live, tá? Amém. Prazer é meu, pastor. Então, deixa eu apresentar vocês aqui. Então, gente, aqui nós temos o... Só levante a mão, só para identificar. Temos o Fábio, o Jonas e o Carlos. Eles são ex-hereges. Porque ensinavam heresias como eu também ensinava. Bom, eu já dei aqui uma introdução, tá? Vocês viram aí, acredito. E o texto que eu separei como base para essa live, assim, para mim esse texto é o melhor, porque ele é bem mais claro, né? Que é 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, não poucos, muitos, seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus amigos, esse texto... Gente, eu vou fechar aqui os comentários, já vou abrir daqui a pouquinho, porque está em cima do rosto deles aqui, tá? Fiquem aí, já vou abrir os comentários. Só vou fechar aqui para ficar melhor para eles falarem. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, é extraordinário, porque aqui nós temos Pedro falando com respeito aos falsos mestres, falsos profetas que ensinavam heresias destruidoras. Eu até li um texto do pastor Hernandes, onde ele diz que a perseguição não destruiu igrejas, mas muitas heresias destruíram, porque elas são destruidoras, né? E nós temos aqui, então, as heresias destruidoras que Pedro ele pontua. Nós temos aqui a quantidade de pessoas que seguem esses que não são poucos, são muitas pessoas. Então, não pensem, vocês que estão do outro lado, que são poucas pessoas que seguem heresias. Não. A maioria segue heresias. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de verdadeiro evangelho, o número é menor comparado aos que não conhecem o verdadeiro evangelho, né? Os que seguem essas heresias. E aqui ele fala também que esses vão fazer comércio, né? Ou seja, normalmente, quem cria uma heresia, normalmente, né? As heresias partem daqueles que querem tirar algum proveito, né? Onde eles fazem das pessoas comércio. Então, vou deixar com vocês aqui, agora, eu separei aqui os pontos de algumas heresias dentro do neopentecostalismo, já vou falar. Mas começando aí com você, Fábio, Carlos, em seguida o Jonas. Bom, como o senhor estava falando, né? O principal fundamento das heresias é justamente a interpretação, né? Porque assim, tem coisas que são feitas, são usadas, que estão na Bíblia, estão escrito na Bíblia, né? Só que tem coisa que, no contexto de hoje, já não serve, porque as pessoas não compreendem que, principalmente o Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Jesus, né? Por exemplo, quantas vezes a gente falava para as pessoas
pegar lá o sangue do cordeiro, passar nas ombreiras e que Deus ia proteger e tudo mais. Isso está na Bíblia, está escrito na Bíblia, né? Mas isso valeu para aquele tempo, para aquela época, para aquele momento, né? Então, assim, o fundamento das heresias é justamente a interpretação, porque a mesma Bíblia que nós lemos, os líderes religiosos leem, não tem diferença, né? Aqueles que propagam a heresia, aqueles que têm os falsos ensinos, eles leem a mesma Bíblia. Sim. É a mesma coisa, né? Mas, assim, eles interpretam de forma diferente. Eles fazem com que as pessoas entendam de forma diferente. Pegam os textos, às vezes nem só texto isolado, eles leem a passagem, leem a Bíblia, mas está escrito lá, né? Principalmente o Antigo Testamento, né? Então, assim, esse é o grande problema. As pessoas têm que entender que tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontou para Jesus, né? Foi uma preparação para Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. A ponto de Jesus falar que ele disse, né? Vocês ouviram que deveria ser olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus veio ressignificar tudo aquilo que eles acreditavam, que eles criam, né? Ele veio ressignificar, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que a Bíblia se resume em Cristo, né? O Evangelho, os ensinamentos de Cristo, né? A gente não pode descartar o que está no Novo Testamento, no Antigo Testamento, porque é Cristo, né? Por exemplo, uma pessoa uma vez, ela me perguntou assim, o que você acha? Você acha que a gente deveria não pregar mais o Antigo Testamento? Aí eu respondi para ela, às vezes eu penso que sim. Por quê? Assim, às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Por quê? No fundo, a gente tem que desconstruir dentro das pessoas tudo que a gente aprendeu errado e ensinou errado do Antigo Testamento, né? E ao mesmo tempo eu penso que não, porque as pessoas têm que entender que o Antigo Testamento apontava para Jesus, né? Todos os ensinamentos, tudo que aconteceu apontou para Jesus. Exato. E essa questão de interpretação, Fábio, é tão séria que, por exemplo, se a pessoa lê o Antigo Testamento sem a chave de interpretação, que é Cristo, ela vai ficar lá atrás. Só lá atrás. Né? Então, por exemplo, se ela lê Levítico, né, onde temos as leis, meu Deus, vai ver lá que tem leis civis, né, que era para o povo de Israel. Se ela não lê, se ela lê sem a interpretação correta, vai querer aplicar isso nos dias de hoje. Né? Como, por exemplo, teve uma pessoa uma vez que perguntou para mim assim, pastor, vi você falando da arca, mas a arca está na Bíblia. Eu falei, está, mas em qual parte da Bíblia? Né? Em qual parte estava, onde se fala da arca na Bíblia? E aí eu mostrei para ela no Antigo, fui lá se não me engano, acho que é Jeremias, onde fala, foi em Apocalipse, mostrei para ela, olha só, né? E finalizei com Hebreus, mostrando que tudo aquilo era simbologia, tudo aquilo era símbolo. Né? Então, assim, exatamente essa falta de interpretação que é o problema. Né? Você falou de inimigos aí, né? Eu citei aqui a passagem de Davi, que ele venceu os inimigos lá no Vale de Sal, mas imagine, se trazer tudo aquilo que eles enfrentaram dos dias de hoje, é onde até as músicas, né? Onde as músicas que mencionam os inimigos vão comer na minha mão, são fundamentadas nessas histórias. É complicado, né? Ô, Carlos, e aí, Carlos? Pastor, você começou a live falando que a Bíblia é a fonte, né, da heresia. De fato é, mas também vemos que a Bíblia é a cura da heresia, né? Boa! Até hoje, muitas pessoas, às vezes família ou conhecidos da antiga denominação, falam assim, mas por que você saiu? E a minha resposta sempre é a mesma, porque eu comecei a ler a Bíblia. A pessoa às vezes nem entende, né? Mas esse texto que o senhor mencionava, né? Essa parte é interessante, que quando fala assim, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas a gente não nega Jesus, a gente crê em Jesus.
Mas eu penso que quando a pessoa leva para casa algo que a gente chamava de ponto de contato e fala que esse ponto de contato vai abençoar, a gente está negando Jesus. A pessoa levar uma rosa, a pessoa levar um sal, a pessoa levar azeite e falar, unge lá o doente que o doente vai ser curado, a gente está negando Jesus nisso, porque Cristo é suficiente em tudo, né? Então, isso também é uma heresia. A pessoa fala, não, mas eu não nego Jesus. Eu nego Jesus através dessas atitudes, né? Sim. Isso é tão interessante, Fábio, que, por exemplo, você mencionou aí levar uma rosa, alguma coisa para casa. Tem gente que fala assim, eu quero a cura do meu familiar. Né? Pastor, tá aqui a camisa dele. Já aconteceu isso na Atos 2. A pessoa levou a camisa para mim lá, não no centro, quando a gente estava no centro, para eu orar na camisa, consagrar a camisa para o familiar usar e ele ser curado. Eu falei assim, olha, expliquei assim, não é melhor eu orar por ele? Pedir a Jesus a cura dele? Porque assim, a gente não precisa intermediar o caminho mais. Eu não preciso de alguma coisa, e não precisou lá atrás, né? A gente não precisa de alguma coisa para chegar a Jesus. Vou simplesmente pedir a Jesus, Senhor, está aqui, fulano está doente, precisamos a cura, mas a gente sabe que a sua vontade prevalece. Pode curar ou não. E isso que você pontua, que é negar Jesus, e de fato porque está tirando de Jesus, né? E Cristo é suficiente, né? E tem aquela heresia que piora ainda quando entra o dinheiro no meio, né? É verdade. Infelizmente a gente falava, ó, você vai pôr tanto e Deus vai fazer. E se eu não colocar? Quer dizer que Deus está limitado ao valor que eu vou dar, né? Então, são heresias, como o pastor Nantes, o senhor leu a frase aí, que destrói a igreja. Se a gente estuda a história da igreja, quando eu tive um encontro com a graça, comecei a conhecer o evangelho, eu fui estudar a igreja. Ainda lá dentro, no sistema, eu comecei a estudar a história da igreja. E eu fiquei assim, apaixonado, como que eu estava anos ali, nunca ouvi falar de John Wesley, Jonathan Edwards, e esses homens transformaram a época que eles viveram. E hoje a gente olha para a Europa, eu acompanho um pastor aqui no Instagram, pastor Batista, Jonathan Braga, eu acho. Ele está lá na Europa e ele mostra templos que um dia estava cheio de pessoas e hoje é um bar. E tudo começou com a heresia, né? Então, a heresia de fato destrói. A igreja resistiu a Hitler, a igreja resistiu a guerras, mas você vê a Europa hoje, a igreja cristã lá na Europa, destruída por conta da heresia. Das heresias. Bem pontuado, Fábio. Jonas, e aí? Vou usar aqui o que o Carlos falou sobre a palavra também a cura, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da palavra. E quando a gente mergulha 100%, não é algo, um termo que a gente usa muito hoje, né? Não é algo mastigado pelos outros. Um mastiga e eu vou comer o que o outro já mastigou. Verdade. Né? Ou eu vou procurar entender sobre, né, o assunto, e quando eu começo a procurar, igual teve pessoas na última live que começaram, né, a achar que nós estamos criticando, mas isso leva um ponto de interrogação na cabeça da pessoa, de levar ela a pesquisar sobre o assunto, né? E quando ela começa a procurar, a pesquisar, ela vai entendendo que a palavra vai curar ela de toda a heresia, vai curar ela de tudo aquilo que Jesus anula, né? Então, é isso que nós queremos mostrar isso para as pessoas, né? Exato. Que a palavra é esse poder de curar. Sim. A verdade da palavra. Não uma mentira, não algo modelado, né? Tem uma pessoa aqui na live, ela está aqui. Ela assistiu a primeira live, nossa, quinta passada. Eu me identifiquei bastante, eu quero saber o que eu quero conhecer mais sobre a graça, sobre o evangelho verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Eu respondi para ela, lê a Bíblia, sozinha. Se você tiver alguma dificuldade de interpretação, você pode até me mandar à tua disposição, mas lê a Bíblia sozinha. Lê sozinha, sem o ensinamento dos outros, porque eu já sei o lugar que ela está, que ela estava, eu acredito que não está mais, até a quinta passada. Eu falei, lê a Bíblia sozinha, porque realmente a palavra tem esse poder de curar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como é que a graça alcançou meu coração? Minha esposa começou a me confrontar. Eu pregava, eu estava numa campanha de sacrifício,
sacrifício, né? Você sabe como funciona, né? E aí terminei o. Eu falo culto. Hoje eu falo culto bíblico, mas lá era uma reunião. Eu terminei a reunião, ela, falei, Bruno, você gostou? Falei, Joel, você falou do sacrifício, você falou do dízimo, você falou da oferta, você falou da cura, você falou de milagre, você fez oração por isso, por aquilo, você só não falou de Jesus. Rapaz, isso para mim foi uma facada no peito. Porque ela já estava lendo, já estava ouvindo Augusto Nicodemos, já estava ouvindo Hernandes Dias Lopes. Então ela começou a me confrontar. E aí, o que ela me passava era muito mais... Era puro, verdadeiro, do que aquilo que eu passava lá. Lá era altar mesmo, né? Lá na púlpito, lá no altar. Então, assim, isso começou a mexer comigo. Então, a Bíblia realmente ela tem resposta para os nossos conflitos, né? Se a pessoa tem um conflito, a Bíblia está disposta, a Bíblia está à disposição dela para resolver. Tá? E quem, pastor? Sim. E o senhor vê que o evangelho é tão gostoso de escutar, né? Que quando a gente escuta de fato o evangelho, queima dentro da gente, né? Eu lembro quando eu tive o contato também bem na pandemia, né? Que lá eu estava na Argentina e lá a igreja ficou de 4 a 5 meses fechada. Os pastores não podiam. Dita pandemia, hein, rapaz? Eu também foi na pandemia. Olha, Você vou te vê? falar, muita gente, rapaz, muita gente abriu os olhos na pandemia. É aquilo, né? A história da igreja mostra que sempre em guerras, em crises, sempre houve um avivamento. A pandemia trouxe um avivamento. Trouxe sim. E nós estávamos lá na Argentina e lá ficou de 4 a 5 meses tudo fechado. A igreja ficou fechada, os pastores não podiam nem ir na rua, não tinham a permissão. Aí veio a direção, ó, não deixa o povo solto não, vamos fazer reunião no YouTube, vamos fazer link. Como eu não sabia ainda mexer nessas coisas, entrei na internet para aprender a fazer link. Aí apareceu uma sugestão lá, Hernandes Dias está ao vivo. Eu com o coração tremendo, com medo que a gente não podia ouvir outro. Eu cliquei com o pensamento, não, vou ver como ele está fazendo, só para ter uma ideia como que é, e faço aqui. Pastor do céu, ele estava falando sobre a justificação. Eu fiquei ali 1h30. Quando terminou, eu falei assim, meu Deus, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu nunca escutei isso? Como que eu nunca... Eu me senti como aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus depois da ressurreição, né, a caminho de Emaús. Sim. Aí quando Jesus saiu da presença dele, eles falaram, né? Olha, quando ele falava com a gente, nosso coração ardia. E foi isso que na hora eu senti. Ouvindo aquela pregação, eu senti algo arder dentro de mim. Eu falei, poxa, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu nunca aprendi isso? E dali em diante eu comecei a aprender, mudei a minha forma de pregar. Não passava mais campanha, não passava mais, era só graça, justiça. Agora, aproveitando que o Fábio ele deu uma adiantada no seu testemunho semana passada, que você foi alcançado pela graça lá dentro, e aí tudo que eles mandavam fazer, você fazia o contrário. Eu cortei tudo. O meu caso foi diferente do senhor. O senhor disse que a esposa do senhor que começou a apresentar, né? Eu comecei a mudar e a minha esposa falava, olha, você tá mal, você não tá seguindo a direção. Foi o contrário. E a minha esposa tinha aquela pressão, porque aí dentro a gente sabe, lá dentro a gente sabe que o líder manda um ficar de olho no outro, né? Ver se sua esposa, ver se seu marido. E a minha esposa me falava, olha, o bispo mandou falar isso, você não falou, vê se você não está dando ouvido a outro. E eu comecei a explicar para ela devagar, não, mas ó, Jesus disse diferente. E no início ela não entendia. Mas eu mudei tudo, eu não dava... Até o envelope que vinha lá escrito dízimo, eu apagava, coloquei o envelope, era só oferta generosa. Sim. Eu comecei só a trabalhar isso, trabalhava isso. Mas automaticamente, né, esse negócio caiu, o mês da igreja caiu, foi lá embaixo. E aí começou a vir a cobrança, começou a vir a perseguição, que nós sabemos como que é. Sim. Fomos trocados saímos de uma igreja maior, foi para uma menor porque não estava dando o que eles queriam. O olho da minha esposa, que eu não saí, assim que eu conheci, eu não saí. Eu fiquei ainda 1 ano e pouco lá dentro conhecendo a graça, porque a minha esposa não tinha conhecido. E eu orava, falava, Deus, não adianta o Senhor mostrou para mim, mas eu e minha esposa somos um só tenho que mostrar para ela também. E foram acontecendo coisas que ela foi vendo. Por exemplo, teve um caso que ficou marcado, 2 casos que fez ela abrir o olho. O primeiro foi que a gente fez um trabalho lá de evangelização. A nossa igreja era uma igreja pequena lá
no interior da Argentina, mas domingo o dia inteiro dava 80, 90 pessoas. A gente fez um trabalho de evangelização e nesse dia deu 205 pessoas. Poxa, eu fiquei maravilhado, preguei a graça, falei do amor de Deus e não plantei campanha, nem pedi oferta. No finalzinho eu falei, ó, você quer dar a sua oferta? Pode deixar aqui. E não entrou o que eles esperavam, né? Quando eu terminei a última reunião, o estadual, o bispo lá me liga e aí eu, sabendo já o que ia vir, até coloquei no Viva Voz lá da minha esposa, e ele falou assim, Carlos, aí deu 205 pessoas? Eu falei, sim, senhor, 205 pessoas. E lá a igreja do fulano de tal deu 40 e foi 5 vezes melhor que a sua. Como você explica isso? Aí ficou aquele silêncio. Isso, rapaz. Ficou aquele silêncio, eu não falei nada, ele não falou nada, mas tá ligado, vamos na fé. Aí desligou. Aí eu falei pra minha esposa, tá vendo? Como que uma que dá 40 é 5 vezes melhor? Do que ele tá falando? Não é de almas. E ali ela já começou a ver. E o fato que abriu os olhos dela, acho que o senhor ainda estava lá dentro também, não sei se o senhor lembra, que houve uma tragédia com a esposa de um ex-bispo, né? Que sempre estava aí na internet também. Não sei se o senhor lembra. Lembro. E teve aquela tragédia, a fatalidade, a esposa morreu esfaqueada e o Não, líder entrou... quando aconteceu, eu já estava fora. Ah, você estava fora. Eu estava fora. Foi assim, bem... a minha saída tinha sido recente. Uhum. Então, quando aconteceu esse episódio, o líder nosso, naquela reunião de toda quinta-feira, entrou comemorando no altar. Feliz, falando bem feito. Absurdo, né, rapaz? Bem Olha. feito, isso é pouco. Aquilo ali já deixou minha esposa em choque. E ali, daquela reunião, ela saiu. Não, de fato, aqui não tem amor, aqui não prega graça. Aqui... Aí ali a gente já preparou para sair. Que maravilha essa história, o Carlos. Que maravilha, assim. Todo mundo teve a sua, né, o seu start da graça. Alguns foram depois, né, que saíram. Outros foram lá dentro. O meu foi lá dentro, por isso que eu não fiquei, né? No seu caso, foi lá dentro também. E essa questão que aconteceu com o ex-bispo, né? Vou falar ex-bispo, mas para não mencionar nome nem nada, eu até mandei uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem para ele. Eu fiquei assim... eu já esperava isso. O sistema religioso é cruel. Eles não respeitam nem o luto dos outros. Para eles, luto, é dor. Né? Para eles foi um troféu isso, infelizmente. Né? Foi um troféu isso para eles. Mas isso foi, por um lado, essa atitude deles foi boa, porque despertou a sua esposa. E muitos. Porque eu lembro que na época, alguns entraram em contato comigo, me falaram o que aconteceu dentro da reunião, falaram tudo o que aconteceu. Eu falei, isso aí, exatamente, é eles. Isso aí é eles. Né? Então, assim, o sistema é cruel, mas... Eles mesmos criam prova contra eles, né? Eles mesmos. Exato. Na semana que eu decidi sair, na última reunião nossa lá de pastores do sistema, o próprio líder veio e falou, ó, tá saindo muito e vai sair muito mais. E todos esses vão voltar se arrastando, comendo pão que já amassou. Olha a palavra de bênção. Isso aí eu lembro também. É algo cruel, né? Foi algo cruel. Porque assim, para eles... Para eles é o seguinte, se a pessoa sai e se dá bem, é ruim. Eles querem exatamente para ser um exemplo para os outros. Tipo assim, saiu daqui, saiu debaixo das nossas asas, olha o que acontece. Então, é um meio de, até mesmo de dominar as pessoas, né? Ô Fábio, você quer falar alguma coisa? Pode falar, Carlos. Vocês podem interromper, tá? Fique à vontade. Eu pensando, né, que assim, a principal arma que é usada para manipular, a principal, assim, disparado, para manipular tanto os pastores quanto as pessoas, é o medo de Deus, né? Porque quando a gente perde o medo de Deus, a gente deixa de ser enganado pela religião, pelos falsos mestres, né? Eu me lembro que quando eu decidi sair, eu disse para o senhor semana passada que eu saí, mas eu não entendi ainda o que era graça. Mas eu tinha medo de sair, né? Eu me lembro que uma pessoa me disse que um espírito manifestou num familiar meu, dizendo que eu ia sair do altar, né? Então eu ficava na obra,
fiquei por muitos anos pensando nisso, né? Não, o diabo não vai me tirar, o mal não vai me tirar e tudo mais. Então, assim, o medo de Deus faz com que a gente não busque conhecimento. O medo de Deus faz com que a gente não procure entender o evangelho, faz com que a gente não questione, né? Porque a gente é proibido a questionar, né? Você não pode questionar. Vem a direção de você fazer o que é errado, né? Mas você não pode questionar, porque a direção é de Deus e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente perde o medo de Deus, quando eu saí, eu tive medo, né? Chorei muito e tive medo, pensei o que vai ser da minha vida e tudo mais. Mas depois que a gente perde esse medo de, às vezes até de pecar, porque a gente pensa, se eu pequei, eu vou perder a vou pro salvação. inferno, preciso me batizar de novo, eu preciso isso, eu preciso aquilo outro. E assim, quando a gente perde esse medo, a gente deixa de ser enganado, porque a gente procura de fato conhecimento, a gente procura entender quem é Cristo, o Evangelho, né? A gente procura outras igrejas, a gente procura outros pregadores, a gente procura ler outros livros, enfim, a gente busca de fato conhecimento, porque, né, Deus, o Senhor Jesus, ele ilumina o nosso entendimento, ele faz a gente entender, ele faz a gente compreender que de fato é o Evangelho, que de fato é a graça, né? Pode falar, Jonas. Desculpa interromper. Não, tem que pedir desculpa não, vai lá, pode ir. O Fábio está falando, esse medo, né? Muitas das vezes, a gente tinha medo de pegar a Bíblia e ler uma passagem que fala lá sobre o céu e o inferno, né? Medo de que a nossa vida, a nossa alma está condenada ao inferno, né? Então, assim, quando a gente começa a entender sobre a palavra, isso vai nos curando. Claro, a gente não vai, não tem o medo, mas temos o temor, né? Exato. Então é diferente. São duas coisas bem diferentes, né? Medo e temor. Eu tenho medo de ler aquilo porque aquilo pode entrar na minha vida e destruir a minha vida, né? Esse medo, né, que eles transmitiram para nós, eles apresentaram Deus vingativo, né? Já vou entrar aqui no... Eu separei 5 pontos das heresias do neopentecostalismo. Então, eles apresentavam Deus vingativo, né? Onde entra maldições, né? Quantos vídeos nós assistimos de ex que saíram de lá e foram morar na rua, que a gente viu isso. Então, mostrava isso pra gente. Então, eu comecei com 14 anos. O que eu sabia da vida? Sabia nada da vida. A primeira igreja que foi apresentada foi o neopentecostalismo. Eu aceitei. Então, na cabeça, o que esses homens falam é verdade. E depois que a graça veio, lá dentro, quem está lá dentro pensa assim, nós somos os melhores, né? Nós estamos acima de todos. Mas depois que eu saí, falei, gente, meu Deus, aqui fora o mundo já está lá na frente, as igrejas bem estruturadas, saudáveis, um conhecimento vasto, sabe? Uma coisa assim extraordinária. E a gente estava mesmo dentro de uma bolha, esconderam de nós os livros, esconderam de nós tudo que a gente podia. E quando você conhece, quando você entende um pouco, você começa aí e não para mais, né? Você comentou aí, Carlos, sobre a palavra justificação. Palavras que nós eu nunca ouvi falar. Glorificação, justificação. Nós somos aperfeiçoados. Eleição. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Somos santificados nele. Né? E o senhor sabe que tem pastor lá dentro, se perguntar para ele o que é, eles não sabem também. Não sabem. Pastores da alta cúpula. Eles não sabem. Eu olhava para aqueles homens que falam bem em programas de televisão e falava assim, poxa, esses homens, olha... Mas apenas falam bem, mas são vazios de conteúdo. E se tem alguém que sabe da graça lá, que eu não acredito, uma coisa é saber alguns livros, como eu conheço um que está lá, que um dos livros que eu tenho, ele que me indicou. E está lá. Então, assim, mas não foi... A graça é uma revelação no coração, né? Mas, assim, a gente fica vendo esses homens hoje, são vazios. Sim. Vazios, mas vazios de tudo mesmo, né? E aí, meus amigos, levando agora os pontos, eu acho que essa live a gente vai ter que fazer o ponto 2, hein? Que tá boa demais. Vocês podem me interromper aqui, tá? Fiquem à vontade. Essa semana,
eu vi uma frase, uma imagem que eu achei muito legal, né? Essa Que postou de, lá no grupo. Eu vi, bacana. Pode falar. Pode falar. Travou. de pessoas que estão presas, né? De várias pessoas que estão presas dentro de uma jaula, de uma gaiola, né? E uma pessoa resolve sair. E as outras que estão dentro da gaiola falam assim: não sai, você vai perder a cobertura espiritual, né? E logo nessa imagem tinha um texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que fala: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas livre de vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como desejo de servir. Ou seja, Maravilha. Jesus nos deixou um fardo leve e de uma forma que nós fôssemos livres pelaquilo que ele fez, né? Então, por isso que nós falamos que hoje somos verdadeiramente livres, porque Jesus nos libertou, né? Jesus nos livrou. Então, isso eu achei muito glorioso, essa comparação Muito aí, legal. né? Muito bacana. É sem imposição, né? Sem obrigação, por amor, né? Pode falar, Fábio. Eu acho importante as pessoas entenderem que tudo aquilo que elas, até quem está lá dentro, né? Sim, se tiver interesse de compreender o evangelho, é pegar as passagens que são pregadas lá dentro e ver se de fato bate com o contexto da Bíblia. Sim. Por exemplo, eu não sei se aquela campanha que existe na igreja que a gente estava, campanha de Israel, foi tirada do contexto de Ananias e Safira, mas parece que muito era usado, né? E o contexto de Ananias e Safira não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com barganha, não tem nada a ver com dar para receber, né? Muito pelo contrário, mostra de fato o desejo deles de barganhar com Deus e ali Deus, de uma certa forma, deixando como exemplo, condenando a vida deles, mostrando que com Deus não é assim, né? Porque se a gente lê lá em Atos, antes, um capítulo antes fala sobre Barnabé, né? E a Bíblia fala que ele andava com Paulo, ele viajava com Paulo, e ele é muito considerado. E que ele vendeu uma propriedade que ele tinha e deu, né? E acredito eu que Ananias e Safira vendo isso, pensaram, não, a gente quer ser igual a ele, a gente quer tá bem, tá lá em cima, então a gente vai vender o que a gente tem, a nossa propriedade, vamos dar para Deus, só que não vamos dar tudo, né? Vamos dar uma parte. E assim, usam essa passagem de uma certa forma fora de contexto para fazer com que as pessoas, não, ó, se você não der, você vai morrer, se você não der, você vai perder. E é muito pelo contrário, né? Eles deram por ganância, eles queriam dar para ser visto por Deus. E com Deus não é assim, com Deus não é assim que funciona, né? Naquela época eles vendiam, eles davam tudo que tinham, não para receber algo em troca, mas para que ninguém passasse necessidade, né? A gente via muitas vezes, a gente de certa forma não entendia tanta gente passando necessidade e uma igreja rica e as pessoas passando fome, né? Tem gente que a roupa mais cara que ela tinha era o uniforme de obreiro, por exemplo. Porque assim, ela dava tudo e ficava sem nada e não entendia. E outras pessoas que chegavam sem nada, continuavam sem nada, né? E continuavam dando, não por gratidão, mas achando que Deus ia abençoar. E não é assim que funciona, né? Exato. A igreja é um lugar em que as pessoas dividem o que tem. A igreja é um lugar em que as pessoas elas ajudam umas às outras, né? Não é para o benefício de uma pessoa, de um líder, não é para o benefício de uma instituição, é para o benefício de todos, né? A igreja é um coletivo, né? E só pontuando essa passagem de Ananias, o que Pedro, né, corrige eles ali, foi exatamente o seguinte, que eles mentiram, não fala de valor, né, que ele não foca ali o valor financeiro, você tinha que dar tanto, não. Ele menciona ali, o que é pontuado, né, no pecado deles, foi exatamente essa questão da ganância e em cima de uma mentira, né? Então, aí vem os lobos
Pele de cordeiro, né? E a né? pessoa tem medo, né? Fica com medo de Deus. Não, Opa, Deus vai... se eles aconteceu isso, pode acontecer comigo. Aí, os espertos, espertinhos, tá vendo? Tá no Novo Testamento. Só que aquilo, né? Fora de contexto. Né? Fora de contexto. Meus amigos, eu separei aqui 5 coisas, 5 heresias do neopentecostalismo. A primeira, que eu vejo que é o carro-chefe deles. Eu ouvi um vídeo hoje do Augusto Nicodemos. Não, do Augusto Nicodemos não. Do Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior. Onde ele fala, até menciona o nome dessas igrejas neopentecostais, ele fala que muitos que estão lá dentro não são vítimas. Eu achei muito interessante isso. A gente sabe que tem gente lá dentro que é vítima, que é sincera, né, que é sincera, que precisa do estabelecimento da graça. Mas tem aqueles que não são vítimas, que são esses que sustentam toda a locomotiva. Né? E a heresia número 1, que eu coloquei aqui, salvação pelas obras e não pela graça. Essa, para mim, é por quê? Porque tudo está em cima dela. Né? Se a salvação não é pelas obras, então a pessoa não é pela graça, então a pessoa ela entende o seguinte, então, salvação pelas obras. E aí é onde eles enaltecem qualquer tipo de obra. Exemplo, se as coisas não estão acontecendo na sua vida, se está acontecendo coisas ruins na sua vida, Deus está triste com você. Você não está apresentando a obra que tem que apresentar. Está faltando alguma coisa. Aí é onde eles colocam, pontuam, né, muitas das vezes, o dinheiro. Né? Você não está dando o que tem que dar, você está roubando a Deus no dízimo, aquela coisa toda. Então, todo o sistema gira em torno de obras. Obras e obras e obras. Porque quanto mais obras, melhor para eles. Né? E quanto mais obras, a pessoa fica mais dominada. Por quê? Porque qualquer coisa de errado que ela faz, se ela tropeça, se ela peca, perdeu salvação. Então eu preciso me batizar, eu preciso procurar o pastor, eu preciso confessar meu pecado para ele, eu preciso fazer o que ele falar, eu vou fazer. Então, tudo gira em torno disso. Então, quando você tem um lugar que não prega a graça, acabou. Eu já falo de cara. A pessoa pergunta para mim, pastor, o que tem numa igreja? Evangelho da graça. Tem. Não tem, pula fora que é furado. Ah, não, pastor, lá tem bacana, mas prega a graça, fala de salvação pela graça, porque se não fala que é salvação pela graça, mas falar e viver, né? Falar que... Igual, por exemplo, eu saí na época, não sei se vocês vão lembrar, na campanha do Trono da Graça. Teve uma campanha chamada Trono da Graça. Eu até achei que, bom, será que eles vão falar da graça? Pegadinha. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Colocaram, né? Colocamos lá um trono no o trono era da graça, mas o envelope tinha que ir cheio. Exatamente. Então, assim, cara, assim, tudo gira em torno disso, de obras e obras e obras. Então, quando a igreja que não prega o evangelho da graça, não é falar graça. Ah, somos salvos pela graça, mas é viver essa doutrina. Se não entender, se não tem, é furada. É furada. Deixar com vocês agora, tem mais 4 aqui. A gente vivia, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu esses dias, né? Eu não sabia no que eu cria. Se eu cria em Jesus, se eu cria em Abraão, se eu cria em Davi, se eu cria... não sabia, né? E assim, a gente entender, por exemplo, a história de Abraão, a gente aprendia que a gente tinha que dar, fazer o sacrifício, imitar Abraão para receber a bênção. E o contexto da história de Abraão ali, quando ele sobe no monte para dar Isaac, é muito diferente. Porque ali ele está trocando a bênção dele, que era o filho, a promessa dele, que era o filho, por Deus. No entendimento dele, ó, Deus prometeu, me deu o filho, mas agora ele quer de volta. Se ele não me der nação nenhuma, também não me importa. Eu só quero ele, eu quero obedecer ele. Né? Ele não deu porque ele queria alguma coisa, que ele queria receber alguma coisa. Ele deu porque para ele não importava as bênçãos.
O que importava para ele era Deus, né? Era fazer a vontade de Deus, não eram as bênçãos. Então, assim, o principal ponto de focar em bênçãos, em focar em milagres, que é o que justamente desperta a ganância dentro da gente, dentro do nosso ser, né? De receber milagre, de conquistar bens materiais, de várias coisas, é o que faz a gente, muitas vezes, faz a gente sacrificar, né? E o contexto da história do Evangelho não é esse, né? Quando se fala em dar, é por gratidão, é por amor, né? Quando se fala quando Jesus fala, por exemplo, que a gente tem que dar a face, que a gente se pede a túnica, dê a capa, ore pelos inimigos. Jesus desconstruiu tudo isso, né? Tem gente que quer viver no sacrifício. Não, eu tenho que sacrificar, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar na igreja o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas não, Cristo fez por nós, né? Exato. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece a graça, é tudo muito natural, né? A gente faz porque fomos salvos. A gente não faz para ser salvo. Nós fazemos porque fomos salvos, né? Exato. Fala, A gente Carlos. aprendeu a amaldiçoar, né? Os inimigos, né? Uma coisa que eu acho que o que a gente aprendeu muito no neopentecostal é a ganância por ter coisas, né? Uma coisa que hoje eu trabalho, eu sei como que é difícil ganhar R$100. Uhum. E dentro do neopentecostal, R$100 é um valor muito desprezível, né? É um valor insignificante. Mas quantas pessoas que às vezes não tem nem isso dentro de casa? Então, a ganância por ter coisa, por alcançar bens materiais, dinheiro, é muito grande. E esquecemos dos mínimos detalhes de agradecer por estar vivo. E sem contar, vou deixar você falar já, Carlos, sem contar que o que eles fazem? A vida espiritual lá dentro é medida pelas conquistas. Aí que está o problema. Se você está desempregado, você está, você não está bem com Deus. Quem que eles exaltam? Eu pegava testemunhos. Vocês também, né? Os nossos olhos brilhavam em cima daqueles que tinham posses, que esses que eram colocados lá em cima. Vê se vocês vão colocar uma senhorinha, uma viúva simples, que não tem carro, que pega um ônibus, que não paga passagem porque já é maior de idade, que já é uma senhora idosa, não vão colocar. Porque eles querem enaltecer conquistas, né? Carlos, pode falar que eu tenho uma coisa para falar em cima do que o Fábio falou. Esse primeiro ponto que o senhor falou, né? Salvação pelas obras, isso é a maior forma de prender a pessoa, né? Sim. Porque, ó, se você não vir quarta que vem, você já pode correr o risco de perder a salvação. E é algo tão... Você hoje morre, a gente vê, né? Lá. É algo tão, assim, burro, né? Podemos dizer. A pessoa tem que só pensar um pouquinho, quer dizer que se eu não ir uma quarta, eu vou perder minha salvação. Então, esses dias o pastor Hernandes falava lá na igreja, essas igrejas que ensinam que salvação se perde, é o mesmo de Jesus vai lá e escreve o meu nome no livro da vida. Aí viu que eu tropecei, ele vai e apaga. Aí depois escreve por cima. Imagina como está esse livro, né? Todo rabiscado. Verdade. Então, é uma forma de prender a pessoa, né? Exato. Por isso que, para mim, o carro-chefe das heresias deles é essa. Porque tu gira em torno disso. Por exemplo, você falou, a pessoa vai viajar. Eu atendi um casal lá em Minas que eles teve uma época que eles viajaram em julho, que justamente a campanha de sacrifício, que eles foram para a praia, mas com a consciência, eles ficaram tão pesados na praia, que eles adiantaram a passagem para voltar, estavam se sentindo em pecado, porque tinha que estar lá sacrificando. Então, sabe, as obras que eles querem, essas obras dominam as pessoas, estão destruindo as pessoas, sem contar a divisão dentro de casa, né? Porque isso vai indo, vai para dentro de casa, o marido que ainda não está lá na mesma pé, né? Ou na mesma gaiola, vamos colocar assim, né? Na mesma bolha, não entende isso, começa a ter confusão dentro de casa. Agora, o que o Fábio falou de Abraão, eu assisti um vídeo, eu achei interessante, um pastor falando exatamente do neopentecostal, ele contou uma história, ele falou, olha, vou contar uma história para vocês, meus irmãos, de uma pessoa que foi numa igreja dessas que enaltecem campanhas e tal,
E aí, quando ele chegou lá, o pastor está falando de Abraão. Que Deus pediu para Abraão Isaac, e Isaac era tudo que Abraão tinha, e Deus pediu tudo de Abraão. E aí ele falou, explicando para as pessoas, meus irmãos, o Isaac que o pastor estava falando para as pessoas era o que elas tinham de melhor, era o tudo delas. Elas tinham que dar o Isaac delas. E nisso tinha uma pessoa lá na igreja que lia a Bíblia. E aí, olha só, todos os dias o pastor falava, meus irmãos, dia tal vocês vão entregar o Isaac de vocês. Dia tal vocês vão entregar o Isaac de vocês. Preparem o Isaac de vocês. Preparem o Isaac de vocês, todos os dias. E esse camarada que lia a Bíblia, falou, pô, eu vou estar no dia que as pessoas vão entregar o Isaac. E aí, no dia de entregar o Isaac, esse senhor levantou a mão, pastor, hoje é dia de entregar o Isaac, não é? Pastor, meu irmão, hoje é dia de entregar o Isaac. Daqui a pouco vocês vão saber quem vai entregar. Mas antes, pastor, posso dar uma palavrinha rapidinho? Pode, meu irmão. Pode. O pastor achando que, né, o camarada está interessado, tá na fé de entregar o Isaac. Daqui a pouco ele vai entregar o Isaac dele também. Ele pega o microfone e fala assim, meus irmãos, hoje é dia de entregar o Isaac, não é verdade? Sim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus pediu Isaac para Abraão naquele dia. Só que Abraão não entregou Isaac. Ele não precisou entregar, porque aí ele leu a passagem, né? Que Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac. Né? E aí, vocês não precisam entregar. Vocês podem voltar com Isaac para casa. Que não precisa entregar. E aí, o fundamento disso, o conceito disso é o seguinte. Hoje, aquela passagem de Isaac aponta para Cristo. Quem tinha que ir para a cruz era a gente. Mas Deus proveu o cordeiro. Ou seja, o seu filho em nosso lugar. Foi uma prova, né? Deus provou para nós que nos ama, colocando o seu filho em nosso lugar. Então, o sacrifício era nosso, mas Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Então, se as pessoas lerem, de fato, a Bíblia, quando tem um que lê, um só que lê, né? Estraga o sistema todo. Estraga o sistema. Bom, vocês querem falar uma coisa, Fábio, em cima posso pular para as outras? Bom, é isso, né? Quando a gente entende que o principal fundamento é esse, é você ler a Bíblia entendendo que tudo era sobre Jesus, aponta para Jesus. Sim. O Antigo Testamento todo apontava para Jesus. Todas as histórias, tudo que aconteceu era uma preparação para Jesus. Exato. Segundo ponto, segunda heresia número 2 deles. Além das obras, salvação pelas obras, né? A gente nem falou tanto dessa questão da salvação pela graça, porque a gente já vem falando desse tema nas outras lives. Foi bem explicado, né? A gente explorou bastante sobre a salvação pela graça, que é um favor imerecido, né? Então, nós não merecemos ser salvos. Como o Fábio colocou, a salvação nos leva às boas obras, né? Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. É diferente, né? Então, porque se é pelas obras, o mérito entra, né? Então, se o mérito entra, já é contra a graça. Graça é favor imerecido. Então, e está em Efésios 2:8. Segundo heresias, meus irmãos, compra de bênçãos. Compra de bênçãos. A gente mencionou aqui bastante, mas é uma coisa que a gente pode aqui falar. Porque é o famoso, eu estou com essa pergunta gravada também, é o famoso toma lá, dá cá. Eu preciso dar dinheiro, preciso fazer um voto para Deus me honrar, para Deus me ouvir. Eu preciso dar alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu chamo isso de compra de bênçãos. Porque a partir do momento que a pessoa acha que ela tem que dar alguma oferta para receber cura, ela está dizendo que Deus é barganhador. E Deus não é barganhador. Então Deus não entra nessa jogada né? Então, assim, por que o sistema hoje é forte e é rico? Porque qualquer tipo de bênção, inclusive o Espírito Santo, tem que ser comprado, né? Tem que ser comprado.
Me mandaram agora, por último, a tal da troca de espírito, que eu acho um absurdo, né? Né? Vou te passar meu espírito. Quem somos nós? Eu vou te passar meu espírito. É uma coisa absurda. Mas tudo isso gira em torno de compra de bênçãos. Podem falar, fiquem à vontade. É a Pensando indulgência que nisso, fazia no passado a Igreja Católica, é a mesma coisa, né? Não muda nada. Exato, exato. Pode falar. eu pensando nisso, por exemplo, todos os milagres que Jesus fez, hoje eu entendo que era uma amostra do que seria o reino, né? Sim. Porque a gente entender o que é os milagres de Jesus, não necessariamente, se eu tiver uma doença, eu vou ser curado, né? Não necessariamente, se eu orar por um doente, ele vai ser curado. Jesus, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser curar o doente, ele cura. Hoje, ele é Deus. Mas os milagres que Jesus fez era uma amostra do que seria o reino. Ó, no meu reino não vai ter... Você está cego? No meu reino não vai ter gente cega. Você vai enxergar. No meu reino, você tá paralítico? No meu reino você vai andar. Né? Então, assim, os milagres de Jesus foram uma amostra do que seria o reino, né? Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas que pensam assim, eu estou doente, então eu vou fazer uma campanha aqui, vou fazer um voto, aí ela não é curada, aí ela chega no pastor e fala assim, pastor, eu não fui curado. Não, faltou fé, né? Seu voto não foi o que Deus pediu, a campanha você fez de forma errada, enfim. E isso não é bíblico, né? Então isso deixa muitas pessoas com aquele entendimento, com aquele pensamento que ela está mal com Deus. Por que eu estou doente? Eu estou mal com Deus, né? Então ela quer comprar a bênção, né? Ela quer comprar o milagre dela, ela quer comprar a cura dela. Quantas vezes a gente falou assim, deixa de comprar o remédio e põe aqui no altar, né? Você vai comprar o seu milagre. A gente não falava com essa palavra, mas com esse entendimento, né? E não só para cura, né? Para a vida financeira, para todas as áreas, né? Só assim, porque essa coisa, né? Você precisa usar a sua fé, que é uma expressão, meus amigos, que usar a fé, essa expressão é perigosíssima. Porque nessa de querer usar a fé, sempre usar a fé é você usar o seu dinheiro para ter alguma coisa de Deus. Falando claro é isso. Usar a fé para eles usa a sua fé. O que é usar a fé? Usar o seu dinheiro para receber alguma coisa de Deus. E isso que você falou, Fábio, você vê, é só você ter fé que a cura acontece. Errado. Não. Quem disse que é só ter fé? Por exemplo, teve gente que pediu a cura de um familiar e ele não foi curado. Foi falta de fé? Não foi falta de fé. O que é fé? Fé é você confiar em Deus, independente do que vai acontecer. Seja curando ou não, né? Fazendo ou não. Eu continuo crendo nele, porque a minha fé em Deus não está condicionada ao que ele vai me entregar, ao que ele vai me dar. Né? Porque a partir do momento que a minha fé está condicionada a isso, né? Sim, então já não é fé, né? A verdadeira fé. Né? Tem um assunto também sobre Tiago, mas eu vou deixar vocês falar. Pode falar, o Carlos aí, Jonas. É uma coisa que as pessoas hoje, eu vejo muitas pessoas que criaram uma expectativa de milagres, de bênção, porque Deus tem que fazer, ou colocar Deus na parede. E hoje estão assim, né? Bem desmotivadas, porque elas achavam que Deus estava na condição de fazer o que ela queria. Né? E só dar um exemplo aqui. Quando eu estava dentro do sistema religioso, né? Eu não fui um líder, né? Então, quando o líder maior passava, como se diz, né? Aquela fé, né? De curar, de receber a cura e fazer aquela certa coisa, dar aquilo ali, em termos financeiros, dar aquilo ali para receber aquela cura e não receber, aquela pessoa não tinha coragem de chegar no líder maior para falar. Então, ela chegava em nós, né? E falava, pastor, não aconteceu, eu fiz assim, eu fiz assado. E hoje a gente entende isso, que não é a condição, né? Porque Deus não é o nosso empregado. A gente às vezes usa esse termo, né? Às vezes a pessoa quer que Deus seja o seu garçom, né? Deus tem que servir ela, né? Não a gente servir a Ele, né? O que hoje
nós pregamos e vivemos. A graça de Jesus, nós servimos, tendo ou não tendo, tendo bens ou não tendo bens, nós servimos. O nosso principal motivo é agradecer, tendo ou não tendo, né? O Carlos, só vou ler o comentário do Marcos, professor, aqui. Ele colocou assim, no famoso livro Autoridade do Crente, um dos pais do neopentecostalismo, Kenneth Eng, acho que é Eng, usou de forma maldosa e errônea um termo grego e popularizou a ideia do exigir de Deus. Olha só, olha só. No famoso livro Autoridade do Crente. Bacana, Marcos. Obrigado pelo comentário. Sem som, eu acho. Cortou. Tá Tá sem sem som som. ainda. Não. Não. Acho que o sistema já cortou o som do senhor. Voltou. Não, voltou não. Acho que caiu lá. Não. Não. Nada. O sistema está atacando já. Não, Não. atenção. Agora. Agora Voltou. Ok. O microfone estava cortado. Desculpa aí. Ô, Marcos, até tirei um comentário aqui. Mas olha, gente, isso, você vê que essa heresia de comprar benção veio lá de trás. Inclusive, aproveitando aqui o Marcos está para lançar um livro. E eu falei para ele, assim que estiver pronto, eu vou anunciar aqui na live. Inclusive, Marcos, fazer um convite para você para a live de semana que vem, viu? Se você estiver disposto aí na semana que vem. O livro dele, o Marcos também, ele foi do neopentecostalismo também. Ele não chegou a ser pastor, mas ele foi membro por um tempo. E o livro que ele vai lançar é Colocando Deus na Parede. Olha, o livro é forte. O Marcos, que é da Presbiteriana, né? Aqui, já vai falar aqui de Minas, né? Lá de Minas, né? Mas muito bacana. E foi o nosso professor de teologia. Voltou. Então, agora uma coisa. Ô, Carlos, vou deixar você falar, pode falar. Não, sobre esse tema da compra de bênção, né? Eu até lembro uma campanha que teve, já estava saindo do sistema, começando a entender, e teve a campanha de Siloé, né? E a gente fazia meditação. O Fábio não gostava de participar, porque ele falava que a gente estava lendo a Bíblia e estava ficando perturbado. Mas eu me reunia com outro amigo meu, o Danilo, acho que eu até vi que ele estava online. E a gente começava a comentar sobre textos bíblicos. E veio essa campanha de Siloé. E o Danilo perguntou assim, mas Carlos, o que o cego deu para ser curado? Por que a gente tem que pedir para a pessoa dar algo se o cego não deu nada? Ele só foi lá no tanque que Jesus mandou e foi curado. O que a gente tem que pedir para as pessoas trazer dinheiro, né? Uhum. Então, de fato, a compra da bênção também é outro exemplo de que a pessoa não está lendo a Bíblia. Se ela lê a Bíblia, ela não vai participar dessas coisas. Fala. Só um ponto, o Carlos até me fez lembrar. A gente, quantas vezes também falava para as pessoas da passagem, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão que recebeu os pães e os peixes não deram nada. Elas receberam de graça, né? Elas não deram nada. Aquele garoto tinha ali, acredito eu, o único que tinha, e Jesus pegou, não, daí e tal, e deu de graça. É isso. E assim, uma pergunta que está na mente, eu acredito que se tem alguém que ainda está naquele período de conflito, que está assim, mas eu recebi muitas bênçãos fazendo os votos, campanhas. Porque eu lembro quando eu fiz a live falando sobre isso, essa pergunta foi bem frequente. E a resposta para isso é o seguinte: todas as bênçãos, milagres, tudo que aconteceu foi pela misericórdia de Deus. Tudo.
Eu vou dar um exemplo. Quantos votos que eu fiz, acredito vocês também, e tem gente aqui na live também, que fizeram, por uma coisa a gente não foi atendido. E quantas coisas nós não pedimos a Deus e Deus nos deu? A gente chega em qual conceito? De que não é o que nós queremos, é misericórdia dele, é graça, é tudo por graça. Então achar que... porque muitos têm assim, eu sou muito grato à instituição, porque foi lá que aconteceu isso, foi lá que tal. Tudo que aconteceu de bom na nossa vida foi por Deus, não foi o lugar, né? Eu não sou grato a um lugar que quase arruinou com a minha vida. Eu não sou grato a um lugar que escondeu a Bíblia de mim. Eu não sou grato a um lugar que me fez ensinar heresias pelas pessoas. Eu sou grato a Deus por sua graça e misericórdia aplicada em meu coração. Hein, pastor? Sim. A gente não pode se esquecer que o falso profeta também faz milagre, né? Exatamente. É o caso lá quando Moisés transformou o cajado em serpente, os magos de Faraó fez a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. O diabo também sabe falsificar milagre. Sim. E sem contar que em Mateus 24 fala aqui, né, que surgirão falsos profetas que vão fazer grandes sinais. Grandes sinais. E assim, a pessoa às vezes, fulano é um homem de Deus, tem muita unção, porque ele ora e a cura acontece. É por isso que a gente tem que alertar. Às vezes falar, vocês estão criticando. Não, a gente está alertando porque a pessoa não pode estar em um lugar que só busca sinal. O senhor falou quase agora, que se não prega a graça, não pega a palavra, não vai para esse lugar. Mas aqui levantou da cadeira de roda. Não, isso não pode atrair as pessoas. Não há nada mais forte de atrair as pessoas do que a palavra de Deus. Amém. É verdade. É tão bacana isso, que quando Pedro e João teve aquela cura lá do coxo, na porta do templo, sim, né? Eles, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta, toma o seu leite e anda. Rapaz, daquele milagre, se a gente ler depois ali, Pedro vem com um discurso em cima deles. Olha, esse mesmo que curou esse homem aqui, porque eles ficaram maravilhados. Né? Poxa, curou, o homem estava aqui pedindo, agora está curado. Esse mesmo que curou esse homem é o mesmo que vocês pregaram na cruz. Foi o mesmo que vocês perseguiram. Então, eles apontam o milagre não para eles, mas para Jesus. No entanto, eles falaram, Pedro disse, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. Não é no meu nome, não. E daquela cura ele aponta, ele já começa a pregar, já começa a falar de Cristo. Ou seja, aquele milagre não ficou naquela fama, olha, esses homens eles são poderosos, não, ele aponta para Cristo. Então é totalmente diferente hoje, né? Hoje o camarada, ele quer dar a toalhinha dele para os outros, né? A toalha a água que ele bebe lá no púlpito, né? Essa água é Idolatria, né? A foto da mão. A foto da mão. Eu gostava muito de tirar essas fotos com a mão assim. Nossa, Deus. Que achar, né, a minha mão poderosa. Vou botar minha mão na sua cabeça. Que nada. Nós não temos nada nas mãos. É Deus que faz. Isso é muito importante. Isso é libertador, né? A gente vê que os milagres não eram feitos apenas para curar, mas para mostrar que o poder está em Jesus, né? Isso é muito importante e libertador, né? Não era só para atender a necessidade de alguém, como o Fábio que colocou, né? Que senão dá a entender que todos os cegos têm que ser curados, né? Todas as pessoas doentes têm que ser curadas. Eu estou com um livro de um pastor lá da Presbiteriana, pastor Luiz, muito bom livro, que é Isaías no Evangelho. E assim, é um pastor que tem uma deficiência. Ele é cadeirante. Mas olha, nas mentorias que eu estive lá com o pastor Jeremias, nos encontros, ele ministra ainda, ora. O Marcos da Igreja Presbiteriana pode afirmar isso também. Então, assim, tá aí um pastor. Então, essa questão de milagre é muito perigosa hoje, né? Isso que sustenta esses lobos, né? Tá aí a galera do Pix, né? Faz o Pix, né? Faz o Pix. Eu vou revelar aqui na sua vida. Pode falar. Tem um versículo, eu gostava muito quando eu conheci a verdade, ainda estava lá dentro. Atos 13,
44, que fala assim: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, nessas igrejas, infelizmente, quando tem um ajuntamento de grandes pessoas, é para buscar rosa, é para buscar sal, é para buscar toalha. E ali com Paulo, não. Diz aqui, toda a cidade, imagina uma cidade quase toda, foi para um lugar para quê? Não foi buscar sal, não foi buscar nada, foi ouvir a palavra. Então a palavra é suficiente. É suficiente, é suficiente. Quem fala alguma coisa, Fábio? A gente por muitos anos viveu enganado e assim, por falta de conhecimento, né, do Evangelho, da Bíblia, da palavra de Deus. E Cristo, quando ele revela a graça para a gente, não é por mérito, né? Não é porque merecemos, não. É porque ele teve misericórdia de nós, né? Como o senhor falou aí, né? Uhum. Tudo que acontece na nossa vida de bom, Graça, né? graça. É a misericórdia de Deus, não é porque a gente merece. Hoje, pastor, eu honestamente não creio em milagre como eu cria antes. Eu acredito que eu acredito na vontade de Deus na nossa vida. Se Deus está no controle da nossa vida, se independente do que acontecer, né, a gente continua crendo nele, confiando nele, né? Porque a gente tá nessa terra como um peregrino, né? Exato. O nosso foco é a salvação, né? Sim. É a nossa salvação, é falar de Jesus, pregar o evangelho, Sim. né? E seguir em frente, né? Sim. E assim, às vezes eu me encontro assim meio oprimido pela sociedade que a gente vive, de que a gente tem que conquistar, de que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. E uma vez eu perguntei para um pastor sobre isso, né? Será que eu estou meio depressivo? Ele falou, não, você não está depressivo, você conheceu Jesus, você conheceu o Evangelho, né? Essas coisas daqui de baixo não te enche os olhos, né? Porque a gente vive uma vida sem a preocupação. Assim, a gente se preocupa com as nossas necessidades, mas não é aquilo que tira a nossa paz, né? Jesus disse, né, que ele cuida assim como ele cuida das aves, assim como ele cuida dos lírios, ele vai cuidar da gente, né? Então a gente não tem que se preocupar. Exato. Isso. Tem um comentário aqui que eu li agora. Opa, fechei. Uma moça falando assim, as palavras são vazias, sem edificação, vão ganhar almas. Oh, meu Deus do céu. Se essa live não está ajudando, não está edificando, não sei qual live que você está falando que a gente tem que fazer. Né? É bem provável que você ainda está com ensinamentos, ainda você acredita em ensinamentos errados, mas vamos orar por você. O Marcos colocou aqui, ó, é o pastor Luiz Fernando Nassif, o pastor que eu mencionei, um dos pastores presbiterianos mais inteligentes que temos hoje. Ele está como cadeirante devido a uma esclerose que vem definhando o corpo dele. Mas a mente é sabedoria pura. Tá aí, ó. Pastor, obrigado, Marcos. Marcos não tem nada na live com a gente. Marcos, semana que vem, se você puder, tá? Essa live, ele colocou aqui agora. Ajuda a ler, meus amigos. Essa live vamos combinar, pastor, não sendo o dia santo do meu América, da Sul-Americana. Será um prazer. Esse cara é americano roxo, torce pelo América. Ô, Marcos. Coitado. Combinado. Beleza. Meus amigos, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente fechar. O terceiro ponto, a terceira heresia, é a mistura do judaísmo com o espiritismo e o catolicismo. Segura essa aí. É a mistura dessas três religiões. Né? Justamente, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, a mistura é justamente para atrair o público dessas religiões. Né? Se a gente buscar aí lá atrás a história do neopentecostal, da instituição que a gente fazia parte, lá atrás, no início, o foco era o catolicismo, depois veio para o foco, né, das religiões afros. Né? Então, aí para atrair esse público é a mistura. Né? E por isso que o povo vai aceitando tudo. Uma coisa que eu bato direto aqui, que para mim
é uma cama de gato, isso aí é perigoso demais, que é o tudo pela fé. É pela fé, né? O galho de arruda, não está na Bíblia não, mas é minha fé. Não, o sal grosso, não, é pela minha fé. Então, vão aceitando essas coisas, né? E aí começa a mistura. O judaísmo, por exemplo, arca, kippá, estola sacerdotal, essas coisas, né? Que são do judaísmo, que não é o cristianismo, porque a ideia do judaísmo era justamente a ponte para o cristianismo, mas muitos preferiram ficar lá atrás. E essa mistura toda é onde nascem muitas heresias deles. Eles entenderam eles entenderam que as pessoas precisam de alguma coisa para ver ou para tocar, Sim. né? Por exemplo, a pessoa sai do catolicismo, deixa de adorar a imagem e vai adorar a arca, né? A pessoa sai de uma religião africana, não tenho nada contra, nem o católico, nem Sim. nada, mas ela deixa de fazer o sacrifício, a oferenda lá para os deuses, e da igreja ela vai pegar a rosa, ela vai fazer lá a bomba com a arruda, com não sei o que, e jogar e tudo mais. Então, assim, eles entenderam que as pessoas querem tocar em alguma coisa, elas querem pegar alguma coisa, elas querem ver alguma coisa, né? Por exemplo, fui na casa de uma pessoa um tempo atrás, de um conhecido, e eu olhei assim a estante da casa dele, que era igual a minha quando eu era da igreja, com um monte de coisa, parecia uma casa de um católico, mas era uma pessoa dessa igreja, né? Tinha lá azeite, tinha um monte de coisa. E parecia a casa de um católico. Um monte de símbolo, um monte de peça. Então, assim, eles entenderam isso. Então, usam isso, né? Muitos deles nem acreditam nisso, né? Não. Os que pregam isso aí, nem eles creem nisso aí. Nem eles usam, né? Água do Não. milagre. Dá uma fitinha colorida com alguma Nem promessa usa, ali. ele nem E não usa. usa. Então, é só para enganar mesmo, né? Fala, pode, Carlos. É um trabalho de marketing, né, pastor? A gente vê que cansei de participar de reunião de pastores que o líder falava assim, olha, vamos ver o que vai funcionar. Isso está funcionando, vamos seguir. É o que as empresas fazem, né? As empresas faz a sua reunião com a equipe de marketing, vê o que funciona na época, muda de acordo com os anos, vai mudando. Até a nossa antiga denominação, eu fiquei sabendo que hoje teve reunião lá e falaram que vão pregar a graça. Ele falou, vamos acabar com... Não vamos mais dar nada, vamos falar que a salvação pela graça. Quer dizer, eles estão pregando... Pegadinha do malandro. Não. Mais uma. Carlos, peraí. Vou tirar os comentários aqui. Repete isso aí, por favor, porque, gente, escuta isso aí, gente. Fala aí. A graça, talvez, Deus queira que seja de verdade, né? A graça de verdade, mas o líder lá falou que vai parar de dar água, vai parar de dar sexta-feira para mudar a forma de reunião, é para parar de fazer esses negócios e pregar a palavra e falar que a salvação é pela graça, né? Então, por que eles estão falando justo isso agora? Porque, entre aspas, é a moda. Não estou chamando a graça de moda, mas é o que cresceu esses dias, então eles querem pegar esse boom, né? Exatamente. Nossa. É o marketing deles, né? É o marketing. Porque muitos que saíram, e eu acompanho aqui alguns estão ainda na minha lista de transmissão de WhatsApp, conversa aqui comigo. Muitos, quando foram lá despedir, falaram, eu estou saindo. Inclusive, tem gente na igreja de São Paulo, Jonas, aquele casal, né? O Rodrigo e a esposa, quando foram falar que estavam indo embora, eles perguntam o motivo. Conhecer a graça. Então, isso vai chegando. Sim. E a gente sabe que eles são, né? Eles ficam ligados, antenados. Antigamente, quando alguém saía rebelde, tal. Aí quando sai e vê que caminha no evangelho verdadeiro, que é a graça, aí começam, né? Então, assim, alguém comentou que acho que foi Edilson que colocou, vão vender a graça. É isso que eu quero fazer. Vão vender. Porque, assim, tudo com outra intenção. Nunca, gente, nunca o sistema religioso, nunca o neopentecostal vai fazer alguma coisa com boa... Sempre por detrás é dinheiro, sempre alguma coisa desse jeito. Sim. Né? Porque pode falar, Jonas. O sistema é a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim,
A religião é a galinha dos ovos de ouro. Se for pregar a graça, falar do evangelho, vai cair a receita, vai diminuir, muita gente vai deixar de crer. Então, assim, eles, infelizmente, Ô, é muito difícil isso, ô né? Fábio, nós estamos em que mês? Nós estamos em Agosto, agosto. Agosto. mês 8, Agosto. Bom, mês eu do quero ver isso em dezembro. esgoto. Quero ver em dezembro. Quero ver em dezembro. Se em dezembro eles chegarem, não vão ter sacrifício, porque a graça anula, porque, para quem não conhece a graça, tem um aqui que está falando que a gente está zombando, não sei o quê, a gente falando abobrinha. Eu vou te dar um exemplo de graça. A graça foi o que Cristo fez na cruz por nós. Tá? Vou dar um exemplo para você. A graça é o que Cristo fez na cruz por nós. Então, Cristo fez tudo que a gente tinha que fazer, ele fez por nós. Assumiu o nosso pecado, a culpa do nosso pecado. Tá? Se em dezembro eles chegarem e falar, gente, nós não vamos ter mais, porque a graça anula o que a gente vem fazendo durante 40 e poucos anos, aí eu posso criar ainda um pouquinho de esperança. Mas eu acredito que não, porque ela alimenta o sistema, o neopentecostal, ele alimenta empresas, ele alimenta um montão de coisas. Então, não vai querer mexer na receita, vai ter que desconstruir muitas coisas, vai ter que pedir perdão para muita gente, vai ter que colocar a cara aqui, gente, Vai olha, ter nos que confessar perdoa, muito pecado. vai ter que confessar muito pecado, vai ter que limpar muito, vai ter que fazer uma faxina daquelas. Pode falar, cara, Colocou o Jonas aí. assim, ó, fogueira da graça. Não, eu lembro, o senhor lembra quando ele veio a público confessar que o Monte Sinai era o errado? Eu lembro. Que coisa. Olha, eu tava lá. Olha, eu espero uma confissão dessa diante de tantas heresias, né? Mas, ó, Carlos, achei interessante isso que você falou, viu? Achei interessante. Vamos ver. É o marketing, a moda do momento. Vamos ver se eles vão abraçar, né? Exatamente. Meus amigos, para a gente finalizar, eu vou fazer o número 2, tá? Hoje outras pessoas iam participar, mas não conseguiram participar com a gente. Elementos consagrados, já falamos aqui bastante, né? Os elementos consagrados, que não tem base bíblica, não tem, tá? Coisa de elemento consagrado. E, rapaz, uma coisa que a gente também tem que mencionar, que antigamente, hoje ainda existe o mercado gospel, né? Onde vende essas coisas, né? Que vende essas coisas, que esses elementos que são dados. E, vou citar um exemplo aqui. Eu falei isso para o professor Nixon. Ele achou um absurdo, que é pastor presbiteriano, que foi um dos nossos professores. Eu falei com ele que quando teve uma vez que a gente tinha que fazer lá como é que chama lá? O incensário. Né? O incensário. Eu pedi para a obreira ir até a casa de macumba, que a gente chamava, né? Para comprar incenso. Eu fui pessoalmente comprar. Aí, tá vendo? Essas coisas, né? Oi? Não entendi. Minha esposa falou aqui que já foi comprar cabeça de cera, sabe? Meu Deus quando era obreira. do céu, Jesus Cristo. Então. Aí busca, tenta alinhar isso com a Bíblia, gente. É que eu falo, busca uma base para isso. Se você está aqui na live, está assim, vocês estão falando mal, mas busca, a gente está aqui falando de heresias, tudo isso que a gente está falando são heresias. Busquem na Bíblia, vê se encontra algum respaldo para isso, vocês não vão achar. Então, acho que de elementos a gente falou bastante, né? Alguém quer comentar sobre isso? Eu vou pular para o último. Cristo basta, né? Cristo basta. Você não precisa de mais nada. Sim. Você tem a Bíblia, você tem o Evangelho, você conheceu Jesus aqui, acabou. Você não precisa de coisas, você não precisa de pessoas, acabou. É Cristo. Exato. É aquilo que falou no início, né? A gente não precisa de nada para passar num elemento para depois chegar em Cristo. Para representar. Né? Para representar, exatamente. Hoje nós temos livre acesso, né? O véu foi rasgado, você vê que Cristo tornou nosso sumo sacerdote. Ele, ao mesmo tempo que ele foi o cordeiro, ele foi sumo sacerdote também. Então, hoje nós temos... sim, mas o óleo é errado, alguém perguntou. Então, Evandro, o que acontece? A questão do azeite é um pouquinho complexo por conta do que Tiago diz lá. Se você ler o que Tiago diz sobre a unção com óleo, você vai entender ali que
Ele diz, a oração da fé salvará o enfermo. Ali ele não fala que o poder está no óleo. Então, assim, hoje, na linha reformada que eu sigo, nós não temos essa coisa de ungir objetos. Ei, pastor? Disso. Sim. Esse dia o Fábio estava até... Você lembra, Fábio? Sim. A gente estava conversando esse dia? Sim, o pastor... Pode falar. A gente ouviu uma pregação e caiu nessa passagem, né? Uhum. Na nossa igreja. E o pastor explicando teologicamente, historicamente, a respeito do azeite, né? Que o azeite, no passado, ele era usado como uma espécie de medicamento. De remédio, né? Isso. Por exemplo, a passagem do bom samaritano, a Bíblia fala que ele pegou aquele rapaz e passou azeite nas feridas. Sim. Né? Isso aí. Então, quando o Tiago está falando de ungir com óleo, fazer oração ungir com óleo, ele está falando, além da oração, você deve levar para a pessoa um alívio. O cuidado. Né? Exato. Exatamente. Exato. Hoje tem medicamento muito mais avançado do que azeite, ou do que naquela época. Então, assim, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu vou lá no hospital orar pelo fulano, vou na casa de alguém orar por ele, e além da oração, você pode levar alguma coisa para ela. Perguntar se ela está passando uma necessidade, se ela está precisando de uma ajuda. Assim, se essa pessoa crê no azeite, se ela vai ungir, Deus abençoe. Aí é a fé dela. Mas, assim, quando o Tiago está falando sobre isso, ele não está falando sobre unção, que é o que a gente aprendeu. Ele está falando sobre como uma espécie de medicamento. Tem até o pastor, o Marcos, né, que é teólogo, ele sabe. Sim. Ele pode dizer melhor sobre isso aí. Então, por conta dessa declaração de Tiago, fica o azeite, né, no ar. Né? Mas não como uso para unção. Era uma pomada, como se fosse exatamente. Porque aí a pessoa faz uma confusão, porque lá atrás... Né, era ungido os reis, era ungido os profetas. Foi derramado azeite sobre Davi. Então, assim, aí consagrado, foi consagrado. E a gente sabe que não há mais derramamento de azeite, né? Ele representava o Espírito Santo, né? O azeite. Exato. E vinha, o Espírito de Deus. E aí, agora no Novo Testamento, Nova Aliança, a gente tem imposição de mãos, que é ali... Né? Então, tem toda essa explicação. Agora, querer usar o azeite como unção, não. Tá? Isso não tem base, não tem base bíblica. Né? Meus amigos, continuando aqui, sobre elementos consagrados, alguém quer comentar alguma coisa? Para ir para o último aqui? Vamos lá, então. Último. Essa para fechar. Show com demônios. Show com demônios. Entrevistas com demônios. Essa aí, meus amigos, vocês sabem que eu vejo isso como heresia porque em cima desses shows aí entra medo, entra dinheiro, enfim. Por quê? Porque você comentou, Fábio, que isso te prendeu muito tempo lá dentro, que prendeu você muito tempo lá dentro. Quando você mencionou isso, já lembrei desse ponto aqui, que manifestou um espírito no corpo de um familiar seu dizendo que ia tirar você de lá. Então, assim, olha só, a gente não vê esses shows na Bíblia. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, que acabou com o show dos religiosos. Foi o contrário. Lembra daquela mulher adivinhadora lá? Ficava adivinhando e tal? Sim. E aí, Paulo vira para ela e fala, olha, em nome de Jesus, eu te retire-te dela. Mandou o espírito sair dela. Né? E aí, essa mulher, ela dava lucro para os religiosos. Através das adivinhações, os religiosos lucravam. E quando eles viram que as adivinhações haviam terminado, porque Paulo expulsou aquele espírito do corpo dela, o espírito de adivinhação, o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. Foram parar no cárcere os dois. Então, Paulo acabou com o show deles. Então, essa questão de entrevistas, né, com demônios, eu vou até falar aqui para as pessoas que demônios existem. Claro, essa pergunta foi até para o Augusto Nicodemos outro dia. Claro que a gente sabe o que existe. O que eu não creio são nesses shows, nessas coisas. Porque Jesus nos deu, né? O que ele diz? Expulsai demônios. Paulo não conversou com o espírito de adivinhação no corpo daquela mulher. Ele expulsou aquele espírito do corpo dela. Então eu vejo nisso como heresia, porque em cima disso muitas coisas as pessoas vão aceitando, né?
Inclusive, quando eu saí, algumas pessoas me mandaram, falando, olha, manifestou um espírito aqui, dizendo que tirou você, que foi ele que tirou você, vigia, viu? Toma cuidado. E foi uma pessoa não, foram várias que mandaram para mim. Tem que agradecer esse espírito aí. É verdade. Na verdade, existe, hoje eu entendo assim, né? Se for demônio mesmo que manifesta, né? Na verdade, existe uma parceria. Uma parceria do espírito com eles, porque a gente sabe muitas, a condição de muitos por trás dos bastidores, a gente sabe a situação de muitos. Então, assim, aquele demônio que se submete e tudo mais, ajoelha e fala um monte de coisa, existe, na verdade, um fechamento, né? Porque o diabo quer enganar, né? O diabo quer iludir, né? O diabo quer enganar as pessoas. E isso não tem jeito. Isso amedronta as pessoas. Isso deixa as pessoas presas, né? Você pegar um espírito e falar para ele assim, ó, fala, sei lá, fala a vida de alguém aqui, ou fala que se você não subir aqui no altar, o diabo vai falar aqui que você vai perder a salvação, você vai perder isso, você vai perder aquilo, falar que tá no filho, falar que tá... Então, a pessoa fica com medo, né? É o medo de Deus, ela fica com medo de Deus e medo do diabo. Exato. Pode falar, podem falar aí. O que acontece muito, né? As pessoas, elas querem ouvir o que o diabo tem, mas quem é que está acima do diabo, né? Não é Deus? Ele não está acima de tudo? Ele não tem o poder? Então, às vezes, a pessoa acaba exaltando o diabo e deixando de exaltar Deus. Sem contar quando a reunião é toda em cima do demônio, né? Ele faz a reunião. Né? Não tem palavra. Tudo que o demônio fala. Né? Olha, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem. Você já ouviu falar em hipnose? Uma coisa muito profunda. O Marcos, professor Marcos, ele é psicanalista, né? Ele entende muito sobre isso. E olha, eu estou para fazer uma live com ele sobre hipnose. É uma coisa assim. É uma área que eu tenho muita curiosidade. Eu andei pesquisando, conversei muito com o Marcos. E alguns líderes, inclusive alguns que saíram, fizeram curso de hipnose também. É uma coisa assim, absurda. Que tem gente de cabelo em pé, se ouvir. Então a gente sabe que existem demônios? Sim, existem. Mas a gente sabe que muitos não são demônios. Sabe disso. Né? E, na verdade, a ideia ali não é nem a libertação da pessoa. É o que o Espírito está falando, porque aquilo que vai falar é importante, vai despertar as pessoas para fazerem alguma coisa, e por aí vai, né, Carlos? Vai ajudar na reunião. O diabo vai ajudar na reunião. Eu já ouvi isso de regional. Verdade. Que vai ajudar, que vai, né? E ajuda, né? Que tem um demônio. E verdadeiramente coopera. Por isso que eu coloquei aqui. Porque ele coopera nas heresias, né? Essas coisas. Né? A questão da libertação, né, pastor? Quando é demônio, manifestou um demônio. Se é libertação, essa pessoa não vai mais manifestar, porque a libertação é uma vez só, acabou. O diabo saiu, não vai voltar mais. Mas às vezes essa mesma pessoa manifestou hoje, aí sexta que vem de novo, e daqui um ano de novo. Então não tem libertação nesses lugares, tem show, né? Tem show. E a gente sabe que a verdadeira libertação está em Cristo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim. Então, o problema é que até o conceito de libertação, na cabeça de quem está no neopentecostal, já associa libertação a uma corrente de 7 dias. E, na verdade, a gente pega o conceito de libertação, o conceito bíblico, é totalmente diferente quando a pessoa se entrega a Jesus, no dia que ela é liberta mesmo do cativeiro, quando ela é transportada das trevas para a sua maravilhosa luz, no dia que ela se... Isso que é a libertação. O problema é que eles fazem em estágios, né? Primeiro você se liberta, mas depois você se converter, para depois você receber o Espírito Santo, né? Com uma segunda bênção, e por aí vai. Querem falar mais alguma coisa? Comentário aqui tá demais, hein? Pois é, Jonas. Tem uma moça falando aqui, né? O demônio sempre vai dizer que o envelope, né? Afasta ele da vida das pessoas. Isso acontece muito, né? Pegar algo e vai impedir com que a força do mal chegue à vida da pessoa, né? Então essas coisas que a
aí deixa a pessoa confusa, né? E a graça é tão simples de ser entendida, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, se você ler, não tem dificuldade de você compreender, porque é tão clara, né? Não tem algo que, eu vou acrescentar. Tá ali, é só ler e dá pra gente entender completamente. Você vê que isso é tão sério que é assim, quando não manifesta demônios, o culto, a reunião foi fraca, né? Foi fraca, não está tendo unção, ou tem alguém em pecado. Eu já fiz reunião com o obreiro, falei, gente, não manifestou demônio nenhum, tem alguém errado aqui. Tem alguém em pecado. Eu cheguei a fazer isso. Eu me lembro, assim, olha, é vergonhoso, mas na ignorância, né, espiritual, né? Meus amigos, a gente vai fazer a ponto 2, porque já são, aqui para mim é 9h50, mas aí são 10h50 aí, né? Então, a gente vai fazer, a gente vai se falando. Tem outros pastores que vão participar. A Andréia perguntou, vai ficar salvo? Ô, dona Andréia, tudo bem? Prazer, prazer em falar com a senhora novamente. Sim, vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo. A gente não vai... O senhor não tem ideia de quantos pastores não assistem ao vivo, porque aparece o nome, mas depois assiste. Eu sei. Verdade. Recebi uma pergunta, um comentário. Pessoa falando que acompanha pelo fake. Eu sei que tem muitos fakes aqui, porque estão lá, né? Então, se forem descobertos, a gente sabe, né? A gente sabe. Mas eu oro para que a verdade seja esclarecida totalmente no coração dessas pessoas, né? Porque eu sei que elas passam, né? Mas você que é pastor e pode assiste o meu WhatsApp, eu vou falar aqui, porque de repente no ao vivo você não tem como ver, mas o meu número é o 011 99691 8737. 011 99691 8737. Fala, Jonas. Quantas pessoas que estão procurando, né, se libertar dessas coisas, dessas heresias, e às vezes não sabe por onde, fica duvidoso, né, com medo, que como a gente tinha, né, às vezes medo de cair ou de ir para o mundão, como dizem, né? Sim. Mas o cuidado de Cristo é grande, o amor dele para com a gente é incomparável, né? Aí, Carlos, Deus abençoe vocês. Um abraço ao Carlos, conheci no Ceará antes de ir para a Argentina. Também sou um ex-herege. Olha que benção. Eu passei lá no Ceará também. Kaique. Bom, Fábio, você da presbiteriana, não? Você falou da sua igreja que você Batista. Igreja Batista Urbana, aqui em Santo André. Amém. Carlos, qual a igreja? Eu vou na Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo. Top, hein? Pastor Hernandes ali, hein? Pastor Hernandes, Pastor Arival. Jonas já falou umas vezes, né, Jonas? Sim. Tive a oportunidade de assistir uma palestra lá com o Hernandes. Sobre casais, não foi sobre casamento que você foi, né? Isso, casais. Agora, o pastor Hernandes pregou, acho que foi semana passada, cara, se eu não me engano. Foi um assunto novo. Foi sobre a graça? Foi domingo eu estava lá, ele pregou sobre o falso evangelho, né? E sobre o engano da hipergraça, que o senhor comentou sábado também, né? Sim, que ele foi bastante marcado no vídeo, o golpe da graça. Sim. Ele foi bastante marcado ali. Isso é bom. Toda vez que eu tenho alguma coisa, eu marco ele, coloco lá, porque acabam vendo, né? Eu fiquei muito feliz em saber que ele falou sobre esse assunto, né? Tem uns cortes do culto, né? Eu vi, bacana demais. É maravilhoso. Meus amigos, morei em Mendonça em 2018, comecei a seguir o pastor Carlos quando estava lá. Parei de seguir quando saiu. Voltando a seguir agora. Na Argentina, pastor, assim, eu não sei nem se eu lembro. Assim que eu saí, eu entrei em contato com o senhor, pedindo o contato do administrador que abre igreja, tudo. Eu tinha essa intenção de abrir uma igreja. Sério, rapaz? Carlos, não me lembro. O senhor até me passou o contato do administrador lá que veio. Sim.
Só que depois eu parei e falei, não vou abrir igreja, que está todo mundo abrindo, eu vou estudar mais, Sim, tenho estudado a isso Bíblia. aí. Mas a Argentina é um lugar que carece, porque infelizmente lá não tem outra igreja. De ponta a ponta da Argentina, quem domina é a nossa antiga denominação. Nenhuma outra igreja está lá. Sério, cara. E lá tem essa deficiência de igreja bíblica. Lá, por exemplo, a presbiteriana acho que só tem uma em Buenos Aires, e é aqueles prédios antigos e vai pouca pessoa. Então eu sempre oro a Deus que prepare alguém que abra a porta lá, porque a Argentina necessita muito Parece. Amém. Poxa, que bacana, viu? Logo... Meus amigos, olha, a live hoje foi maravilhosa, o pessoal está aqui com a gente até agora. Gente, agradeço os comentários de vocês. Não deu para ler todos os comentários, tá? Não deu. Mas vai ficar salva a live. Vocês podem comentar, compartilhar, podem curtir. Fiquem à vontade. E na semana que vem nós vamos continuar esse assunto, ponto 2. Vou chamar outros participantes. Aí qualquer coisa eu aviso vocês, beleza? Carlos, Fábio e Jonas aí. Beleza. Beleza? Beleza. Jonas, você é de que igreja, Jonas? Dá para os dois. Jonas congrega na Deus, pastor Natos. E o inglês, pastor? Como está o inglês? Já tá... Rapaz, estou penando com inglês. Eu estou tendo aula todo dia. Fiz um curso aí no Brasil 1 ano. Só que assim, né? Basicão mesmo. Porque Nova York é tomado de brasileiro, né? Para aprender aí. Brasileiro e hispano. Então a gente está fugindo um pouquinho dos brasileiros, senão você não aprende. Eles chamam de imersão aqui, né? Imergir no inglês. Então a gente estou estudando todos os dias. Começa a entrar na sua mente, né? Por exemplo, eu já saio sozinho, me viro metrô, a rua, ônibus, informação. Hoje eu saí com a minha filha, né? A gente consegue chegar, pedir uma informação, mas aquele influente a gente vai levar um tempinho ainda. Mas assim, a gente está aprendendo, vamos caminhando. Bom, meus amigos, Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Amei conhecer você aqui, Carlos. Senhor, prazer. Eu não me lembro que você tinha entrado em contato comigo lá atrás, porque assim, bastante gente, né? E alguns que entraram em contato pedindo o que você pediu, então assim, realmente eu não me lembrava. Mas que bacana que você está hoje no Evangelho da Graça. Fábio, que também está. A dona Jana aí, ó, que está aqui em Nova York, né, que nos acolheu, que nos abraçou a nossa causa, que nos ajuda muito. Ela está indo muito bem. Obrigado, dona Jana. Estou caminhando. Vou chegar lá. Mas é isso. Obrigado. Fábio, Deus te abençoe muito, viu? Amém. Tamo junto. A próxima live vai ser em inglês, então. Eita! Você fala inglês? Não, eu já apelei para aprender, esqueça. O espanhol você tem, estava na Argentina, né? O espanhol tem que aprender. O espanhol aqui a gente acaba que você aprende, né? Porque você convive com o hispano, né? Então a gente está aprendendo também. Mas bacana demais. Jonas, Deus te abençoe também aí. Obrigado pela participação, viu? Estamos juntos. Amém. E vamos orar a Deus para que corações sejam alcançados pela graça. Essa live aqui, meus amigos, vai ficar gravada. Tenho certeza que está sendo um instrumento para ajudar muita gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlos. E obrigado, Jonas. Deus abençoe. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Gente, então vamos ficando por aqui. Vamos encerrar a live agora. Foi uma bênção essa live de hoje, como as outras também. Vai ficar gravado aqui. Vocês podem compartilhar, podem curtir. O título que vai estar, a capa da live vai estar Ex-Hereges, tá? Ex-Hereges. Compartilhem bastante. Comentem, tá, pessoal? Estou sentindo falta dos comentários de vocês depois de salvo. Vocês comentam bastante no ao vivo. Mas comentem depois de gravada também. Não deixem de comentar, não, porque os comentários ajudam. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Domingo, na Atos 2, teremos culto. Em São Paulo, Pastor Jonas, Rua Carolina Fonseca, 868, às 9 da manhã e também 19 horas. Em BH, Rua Curiatã, 140, também às 9 da manhã. E eu estarei ao vivo, se Deus quiser, no domingo, às 9 da manhã, no culto online, diretamente aqui de Nova York. Será transmitido para todo o Brasil e nos países onde é permitido o nosso culto. Tá bom?
9 da manhã aí do Brasil e 8 da manhã aqui de Nova York. Se você me acompanha aqui de Nova York, dos Estados Unidos, às 8 da manhã aqui, ao vivo. E no Brasil, 9 da manhã. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Que a graça e a paz estejam sobre todos. Tchau.